Façam um excepcional dia. Dentro de alguns instantes nós vamos deixar aqui a nossa mensagem, fazer a leitura aqui da Escritura Sagrada. Estamos lendo Lucas esse mês e vamos tirar aqui os ensinamentos. Aguardar aí uns 2 minutinhos, até que o pessoal vai entrando, quem for entrar. E em sequência a gente inicia aí com a leitura e com os ensinamentos. Mais 2 minutinhos aí. Começar a fazer a leitura então, lá em Lucas 23 e pegar um finalzinho aqui do 22, que é interessante a gente estar linkando. Quem é Jesus? Ao amanhecer, os anciões do povo, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei se reuniram em conselho e levaram Jesus para o sinédrio e começaram: Se tu és o Messias, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu disser, vocês não acreditarão, e se eu lhe fizer perguntas, não me responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês estão dizendo que eu sou. Eles disseram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram a Jesus a Pilatos. Começaram acusações dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributos ao imperador e afirmando ser ele o Messias, o rei. Pilatos interrogou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: É você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Eles, porém, insistiam: Ele está provocando revolta entre o povo com seus ensinamentos. Começou na Galiléia, passou por toda a Judéia e agora chegou aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouvira falar a respeito dele e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram uma roupa brilhante e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse: Vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já interroguei diante de vocês e não encontrei nenhum dos crimes que vocês estão acusando. Herodes também não encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós.
Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois soltarei. Ora, em cada festa de Páscoa, Pilatos deve soltar um prisioneiro para eles. Toda a multidão começou a gritar: mate esse homem, solte Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez à multidão, mas ele gritava: crucifica, crucifica. E Pilatos falou pela terceira vez: mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e depois soltarei. Mas eles continuaram a gritar por toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado, e gritaria deles aumentava cada vez mais. Então Pilatos pronunciou a sentença. Se fosse feito o que podiam, soltou o homem que eles queriam, que tinham sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Bom, nessa manhã de hoje, bom dia a todos que estão entrando aí. Nessa manhã de hoje, em Lucas 23, a gente vê ali uma passagem onde Jesus sofreu ali várias acusações, né? Onde Jesus sofreu várias acusações. E naquele momento dessas acusações, o que mais chamou a atenção de todo o processo foi a perseverança de Jesus. A perseverança que Jesus estava mostrando diante de todas aquelas situações, que quando ele é acusado, daquelas barbaridades, daqueles crimes, ele falava: tu dizes, tu está dizendo que eu sou, tu está dizendo que eu sou filho de Deus, tu está dizendo que eu estou fazendo isso, tu que está dizendo, E muitas vezes nós precisamos estar aqui focado um pouquinho sobre a nossa perseverança. E a perseverança, ela está dentro de cada um de nós. E essa perseverança, ela está dentro de mim. Essa perseverança, ela está dentro de cada um de nós. Porque no primeiro momento onde a gente às vezes sofre as acusações, e muitas vezes a gente quer ir ao confronto, A gente quer ir à guerrilha, A gente não tem a serenidade de estar o quê? Respeitando a ordem dos processos, Ou a gente às vezes não tem essa necessidade de às vezes estar buscando unicamente ali, estar perseverando, naquilo que está programado na ordem do tempo. E muitos de nós somos obstinados. Nós temos uma capacidade de estar obstinado, e querer fazer as coisas fora do tempo. Jesus, na infinita bondade, nessa passagem de Lucas 23, quando ele sofria aquelas acusações, se Jesus fosse uma pessoa obstinada, ou seja, se ele estivesse vivendo fora do tempo, ele teria desistido, Ele teria desistido de toda a caminhada, de todos esses ensinamentos. Mas ele foi diferente. Jesus simplesmente parou. Jesus, naquele momento, ele não desistiu. E muitos de nós confundem na nossa caminhada o que vem a ser o momento de parar e tudo que vem aquele ser o momento de desistir. Muitos de nós não estamos parando. Muitos de nós estamos desistindo. Desistindo facilmente diante às vezes, a uma passagem que a gente está vivendo, diante a uma situação inesperada, A gente às vezes quer desistir. E muitas vezes a gente encontra essa sequência de forma distinta, para cada um de nós, que muitos estão desistindo e não estão parando. Parar, a gente pode parar. Quando, por exemplo, algo que nós estamos fazendo, estamos propondo, ela para de fazer sentido. Quando aquilo que a gente não está fazendo sentido, a gente é momento de parar. Parar, tomar decisões, refletir sobre essas decisões, porque todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, a gente vai estar perdendo e em umas palavras, a gente vai estar se lascando. Porque toda vez que a gente toma decisões, nós vamos estar propondo alguma perda. Mas se essas perdas, elas estiverem de acordo com a ordem que ela vem sendo que ela vem acontecendo,
nós não vamos desistir. Porque muitas vezes as nossas escolhas, ela tá linkada a algo que nós estamos colocando unicamente na nossa cabeça. Nós estamos obstinados, né? Nós estamos colocando na cabeça as coisas e nós não estamos fazendo. E às vezes não damos nem oportunidade de ouvirmos, né? De ouvirmos necessariamente o que vem a ser a nossa verdadeira nossa verdadeira necessidade para que aquilo ocorra. Às vezes você não precisa daquilo, isso aqui é aquilo que você não precisa. E às vezes a gente não está buscando verificar em nós a hora de parar, né? Porque a gente tem que saber a hora de parar. Muitas vezes a gente não está sabendo e não está identificando a hora de parar uma coisa ou a hora de estar fechando verdadeiramente um ciclo para que a gente comece um novo, para que a gente possa começar um ciclo novo, né? E a gente vê isso muito aí na vida, né? De muitos profissionais, né? Atletas principalmente. Atletas é o que mais a gente observa. Pessoas que sabem parar. Porque às vezes algumas outras estão desistindo por quê? Porque não teve, vamos falar assim, uma sabedoria nas escolhas durante a caminhada e principalmente não viveu experiências novas com esse processo da perseverança, né? Então a perseverança ela está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de cada um. E Jesus nessa passagem de Lucas mostrou ser perseverante. Sabia as ordens, o tempo que ele estava vivendo e que ele não podia estar fora do tempo, porque se ele fosse fora do tempo ele ia desistir. É mesmo, eu sou aquilo, sou isso mesmo, né? Estaria entregando de uma maneira muito simples. Nessa passagem, Jesus mostrou que não desistiu com aquilo que ele estava guardando no seu coração. Porque se ele não estivesse preparado, né, para estar recebendo assim, aqueles apontamentos, aqueles questionamentos, né, e ele simplesmente não desistiu daquilo que estava guardado no coração dele. E muitas vezes a gente quer sair respondendo tudo, né? Naquele momento Jesus usou a sabedoria, ele usou o silêncio. Então às vezes o silêncio, em algumas perguntas que não está fazendo sentido, que é a hora da gente parar, é necessário também a gente estar silenciando e ouvindo verdadeiramente o que está saindo desse nosso coração. Porque às vezes a gente está ouvindo o cérebro, e o cérebro é o nosso maior inimigo, né? O cérebro sempre ele vai estar apontando a gente de uma forma racional a ir ao confronto. Jesus não confrontou ninguém, né? Por quê? Porque ele estava assim, ele precisava saber que aquilo que ele estava passando era algo que estava sendo preciso para uma ordem, né? Estava no tempo de acontecer, que não estava fora do tempo. E muitas vezes a gente está nessa agonia, né? De querer parar, de querer desistir, né? A gente às vezes simplesmente estamos sendo pessoas obstinadas, né? Estamos vivendo fora de uma realidade. Estamos trazendo memórias para nós que não está fazendo sentido e a gente quer viver aquilo ao confronto, né? A viver aquilo ao confronto. E a gente fica buscando, muitas vezes, Às vezes, conforto em situações que a gente não deve ter como objetivo. Ou seja, naquela situação, Jesus não vivia um conforto, ele estava num desconforto total, né? Ele estava assim, vamos falar assim, em um desconforto terrível, né? Sendo acusado, sendo apontado, né? Fazendo inúmeras perguntas, mas que para ele não fazia sentido. Não fazia sentido. Então ele não desistiu do propósito dele. Simplesmente ele parou. Ele buscou tomar decisões e mais do que isso, ele colocou as coisas em ordem. E muitas vezes a gente fica buscando simplesmente desistir, né? Desistir e não parar. A parada, ela é obrigatória para todos nós quando não está fazendo sentido aquilo que a gente está vivendo, né? E nós precisamos receber de Deus tudo para que nós possamos cumprir o propósito dele. Imagina mas naquele momento que passou a nossa leitura aqui de Lucas 22 e 23, se ele começasse a estar usando simplesmente a parte racional dele e ir ao confronto,
que teria assim sucedido, né? Ele não viveu ali ele não viveu para ter conforto ali em momento algum de situação. Ele viu que ele precisava ali da sobra das coisas que ele estava fazendo, das coisas que ele estava pregando para ter esse conforto, né? E muitas vezes a gente foca unicamente no nosso objetivo de vida, é o quê? É ter o conforto. Não, eu quero conseguir tudo bom e do melhor. E esquece que isso em nós tem que ser o quê? A nossa sobra. Porque quando nós estamos focando unicamente com esse objetivo de ter algo em nós, sempre buscando de forma precisa esse conforto, a gente não vai ter tempo e não vai ter sobra para o transbordo. A gente não vai transbordar nunca. A gente nunca vai estar saciado. A gente vai estar sempre o quê? Querendo algo, e a gente não vai estar o quê? Proporcionando para nós essa sobra para o transbordo. Então, um conforto para nós necessário, seja esses confortos que a gente está buscando em momentos de estar parando ou em momentos de estar o quê? Desistindo, a gente precisa variar o que esse conforto ele está nos gerando de sobra para o transbordo. Porque se a gente não estiver com essa sobra para o transbordo, nós estamos o quê? Gastando unicamente o quê? Energias em algo que não faz sentido. E o conforto, ele sempre vai estar gerando para nós o quê? Gasto de menos energia. A gente não vai estar saciando, né? Então devemos saber que cada vez mais, nesse sentido, nesta mensagem, a gente precisa estar o quê? Ciente de que nós não precisamos o quê? Desistir, né? E aqui na mensagem de Lucas 23, né? Ele falou, né? Ele deixou que, sim, em um momento, o silêncio de Jesus, né? Fala aqui que quando ouviu isso, Pilatos perguntou a Jesus se ele era galileu. Ele ficou em silêncio, né? O silêncio de Jesus. Muitas vezes a gente precisa unicamente de estar o quê? Com silêncio. Silenciar. Agradecer as situações e entender a ordem natural do tempo e não ser uma pessoa obstinada. Aí você vai falar assim, não, mas eu tô fugindo, né, assim, de confronto. Não é que você vai fugir de confronto. É que nós estamos, às vezes, insistindo em fugir daquilo que Deus está promovendo para nós. Às vezes a gente foge daquilo. Às vezes a gente está usando unicamente a nossa forma racional para querer ir ao embate, para querer ir ao confronto, que nem ouvir a gente é capaz de ouvir. A gente ouve, às vezes, é para responder. A gente não está ouvindo para entender. E Jesus, naquele momento lá, ele falava o quê? Ele ficava em silêncio, porque ele estava querendo, gente, mas eu preciso entender, né? E muitas vezes a gente quer ouvir para falar, a gente quer ouvir para dar resposta, a gente quer ouvir só para dar resposta. A gente não está captando, a gente não está tendo essa consciência de que nós precisamos estar o quê? Unindo pessoas. Nós precisamos estar tendo essa sabedoria constante de estarmos o quê? Unindo as pessoas. E a gente, às vezes, por problemas, por situações, a gente foge para um deserto, ou a gente está atravessando um deserto, ou a gente está morando num deserto. Por quê? Porque, assim, a gente, às vezes, quando está passando por um problema, a gente precisa recuar. A gente precisa afastar, a gente precisa ter uma visão, vamos falar assim, pedir com a sabedoria, ter uma clarividência e ter um entendimento maior das coisas, sem antes estar o quê? Preocupado nas respostas. O tempo todo, às vezes, quando a gente está preocupado imediatamente em querer dar respostas, a gente pode estar o quê? Tomando algumas decisões precipitadas em nossa vida. E muitas vezes o quê? A gente entende que essas fases, nós vamos passar por deserto, sim. Em que fases? Na nossa primeira fuga, nós vamos estar fugindo para o deserto. Nós vamos estar o quê? Atravessando para o deserto. E mais ainda, existem muitos de nós que preferem estar morando no deserto. Então, para onde é que nós estamos marchando? Porque naquele momento onde nós estamos, às vezes, sofrendo acusações, onde às vezes a gente está sendo o quê? Vamos falar assim, acusado de coisas que não são verdadeiras, muitas vezes a gente quer usar simplesmente o racional, né? A gente quer usar o racional e Jesus, na sua infinita bondade, nessa mensagem ele mostrou o quê? Que há o tempo necessário do esclarecimento.
e que às vezes o silêncio é a maior resposta para os tolos. Os tolos às vezes querem a resposta. Você não vai dar a resposta, né? Jesus mostrou que as coisas elas têm uma ordem natural para acontecer, né? Jesus mostrou para nós sempre que tudo está feito e nós estamos preparados para todas vamos falar assim, as advertências, todas assim, as tempestades, desde que nós estejamos o quê? Conectados com o verdadeiro Pai. E Jesus naquele momento estava. Ele estava de uma maneira assim, totalmente, vamos falar assim, viva, prestando atenção na ordem dos tempos. Na ordem dos tempos. E muitas vezes a gente quer fugir, né? Muitos ali poderiam querer sair correndo naquele tribunal, mas eu não vou fazer nada, eu quero sair correndo, né? Uma fuga daquela situação. Outros estavam passando por aquele processo de acusações, por aqueles processos de dificuldades. Agora outros já querem morar simplesmente lá. Querem morar a gente às vezes quer morar e esquece que essa travessia por essas dificuldades é simplesmente uma fase, criatura. É uma fase que nós temos, né? Quanto mais tempo nós estamos fugindo dessa realidade, pior vai ficar. Jesus não fugiu da realidade, né? Jesus foi de frente à realidade, com o coração totalmente assim, aberto, e estava tendo a certeza de que, diante dessas situações, quanto mais tempo, se ele fugisse daquilo, pior ficaria. E muitas vezes a gente quer fugir, foge para um lado, foge para o outro, e aí não estamos assumindo o quê? A travessia. A parte da travessia é unicamente uma fase para nós, é uma fase. E quando nós estamos entendendo que ele estava ali principalmente buscando conectar com aquelas pessoas para ele ter clareza das coisas no tempo, ficou mais fácil. E aí quando a gente vai conectando com as pessoas e quando nós vamos tendo o quê? Clareza das coisas no tempo certo, nós vamos passar o quê? A sair dessa fase. Né? E mais assim, muitos de nós tende a ter essa fase como morada, sabe? A gente às vezes fica morando nessa situação, por quê? Porque nós não estamos tendo clareza e não estamos conectando verdadeiramente com o princípio da sabedoria que existe em cada um de nós, né? Tudo, quando a gente começa a entender a sabedoria, né? As coisas começam a ficar o quê? Ficar mais fácil. E quando a gente está com a sabedoria aflorada, o nosso racional na mentalização das coisas, ele fica totalmente pirado, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós estamos tendo clareza. Porque quando nós não estamos tendo clareza das coisas, nós vamos a todo momento, sem exceção, querer fugir. A gente vai querer fugir e a gente não vai querer fazer o quê? Atravessar o processo, né? Atravessar o processo. E muitos ainda, quando estão nessa acusação, né? Quando estão passando às vezes por uma situação que não está fazendo sentido, eles absorvem aquilo como uma morada. Ah, não, eu vou estar morando naquilo, né? Então, se a gente foge, quanto mais foge, pior fica. Se a gente mora, a gente recebe, paralisa e estagna. Então, a gente tem que fazer o quê? Atravessar. Nós precisamos passar pela travessia e entender que essa travessia é uma única fase. Foi uma única fase. Mas por quê? Porque essa fase ela estava o quê? Gerando para as pessoas o quê? Clareza. Clareza das coisas e principalmente a clareza no tempo que elas deviam acontecer. E Jesus mostrou isso. Conectou com várias pessoas de opiniões diversas, né? No tempo certo. Imagina ali se fosse eu, se fosse você, sendo acusado daquele tanto de coisa ali, que a gente ia fazer? Muitos de nós ia correr. Não vou ficar aqui não, a gente sai correndo, derrubando tudo. Muitos iam querer ficar morando ali naquele sofrimento. É mesmo, eu fiz isso tudo, eu estou errado, né? Mas Jesus fez o quê? Ombreamente, conectado ao verdadeiro Pai, ele fez o quê? Ele fez a travessia. Ele entendeu que a travessia era uma fase de aprendizados e principalmente de conexão com as pessoas que eles estavam o quê? Ali vivendo. Para ter o quê? Clareza das coisas necessárias para o tempo daquela época. Ele não fugiu daquilo. Então, nessa manhã de hoje,
Se você está fugindo de alguma coisa, às vezes de uma decisão, né? Não foge, criatura. Não foge. Porque Lucas hoje, 23, ele não trouxe essa serenidade de estar o quê? Verificando que é uma etapa. É uma etapa. Não foge disso. Não foge e assume somente como uma fase que você está passando. Uma fase que vai te trazer o quê? Clareza no tempo certo, nos processos certos dessas organizações, né? Então que fique aí nossa mensagem, nessa manhã de hoje. Quem quiser ler depois lá, lê Lucas 23 e 24, onde Jesus foi muito perseverante, onde ele tomou essa decisão de entender que tudo está dentro de nós. E principalmente a nossa perseverança de estar o quê? Dentro de nós. E que às vezes é necessário nós pararmos e não desistir. E saber a hora de parar. Você não está desistindo. Você está parando uma coisa para o quê? Gerar outras coisas que façam sentido para você. Porque quando nós estamos parando, né, é algo que não está fazendo sentido. E ali Jesus ficou parado, ficou ouvindo, não retrucou, não falou nada, simplesmente deixou as coisas o quê? A sabedoria está aflorando, né? Para o quê? Para que ele pudesse estar conectado mais com vamos falar assim, com a verdade absoluta que vem da onde? Que vem de Deus, do Pai dele, né? Então que possamos isso, né? Observar o que nós estamos, o que é preciso a gente fazer para parar, né? Que é necessário a gente estar parando, que não está fazendo sentido, e aquilo que você desistiu ou que você está fugindo, quanto mais você desistir, quanto mais você fugir, pior vai ficar. Pior vai ficar. É como a passagem assim do deserto. Quando nós ficamos aí parados, né? Quando nós estamos fugindo, quanto mais tempo a gente gasta na fuga em não assumir essas responsabilidades e esses problemas, pior vai ficar. Pior vai ficar. Por que pior vai ficar? Porque nós não estamos entendendo para onde nós estamos marchando, velho. A gente às vezes está buscando unicamente querer o quê? O racional que não está ligado ao verdadeiro coração. E tomamos às vezes o quê? Deixamos de fazer essas nossas escolhas. Então muita luz a todos nós, uma semana aí repleta aí de novas realizações, e que nós possamos aí, de uma maneira bem clara, estarmos evidenciando se nós estamos fugindo, se nós estamos fazendo como morada, ou se nós estamos simplesmente passando por uma fase de travessia, que é somente uma fase. Jesus viveu na sua infinita bondade aquela fase. Olha, ele foi acusado, ele foi, né? E ele falava humildemente, é tu que dizes, meu amigo? É tu que está falando? É tu que dizes, né? Ele teve o quê? A humildade, simplesmente teve o quê? O coração puro ligado ao Pai, para não estar o quê? Focado nas coisas terrenas. E muitas vezes a gente está, né? Ou fugindo, ou na travessia, ou na morada, mas a gente não está identificando essas passagens com a gente. A gente não tá identificando com essas passagens. Então é necessário que nós tenhamos aí mais serenidade em estar conectando com as pessoas certas, para que a gente possa ter clareza das coisas e o tempo delas, né? Então gratidão a todos por mais essa única e maravilhosa oportunidade, né? E eu sempre falo, né? Deus, na sua infinita bondade, eu sempre peço a Ele que me dê sabedoria, para que eu possa estar, sim, discernindo as coisas necessárias para estar o quê? Na travessia. Na travessia. Não na fuga e não na morada. Na travessia. De que é simplesmente mais uma passagem. Que quanto mais tempo nós estamos fugindo dessa decisão, e quanto mais tempo nós estamos deixando de tomar essa decisão na nossa vida, pior vai ficar. Pior vai vir as coisas. Porque a gente passa a ter o quê? A ter menos clareza e não entender as coisas no tempo certo, né? Então que possamos então, nessa manhã, e tudo que fazer sentido nesses princípios e nesses valores, que eu seja conectado. E tudo aquilo que não fazer sentido, que eu saia de uma forma natural, sem trazer o quê? Martírio para mim e para as pessoas que estão à minha volta, né? Então gratidão a todos por mais essa única e maravilhosa oportunidade. E até amanhã, até semana que vem, né? Até terça-feira. Eu com essa mania de falar até amanhã, né? Até semana que vem aí com mais uma passagem, né? Com mais um ensinamento.
que possa estar a trazer para nós o quê? Cada vez mais perseverança. Persevere, criatura. Sejamos pessoas perseverantes naquilo que Deus tem trazido e mostrado para nós. Porque a perseverança está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você, onde nós possamos estar o quê? Cumprindo e vencendo cada vez mais essas etapas da vida. Gratidão a todos, bora ver de qual é. Um abraço aí e uma semana aí repleta aí de novas realizações, de muita paz e principalmente de clareza. Clareza das coisas e do tempo que nós estamos o quê? Vivendo e passando. Obrigado a todos por mais essa única aí e maravilhosa oportunidade.